Evangelho segundo escreveu Mateus. Quero ler aqui alguns versículos. Então aqui esse tema aqui, irmãos, vai falar sobre a parábola dos lavradores maus, que diz assim: ouvindo a parábola, havia um proprietário que plantou uma vinha e colocou ao seu redor um muro e constituiu nela um lagar e uma torre, arrendou a uns lavradores e ausentou-se do país. Chegando o tempo da colheita, enviou os seus lavradores para receber os seus frutos. E os cobradores, agarrando os servos, feriram um, mataram ao outro e apedrejaram ao outro. Então enviou os seus servos em maior número que os primeiros, e lhe fizeram o mesmo. Versículo 37. E por último enviou o seu filho, dizendo: respeitarão o meu filho. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, estou aqui, Espírito Santo. O Senhor sabe, Senhor, que a minha capacidade, Senhor, é pequena. Oh Espírito Santo, eu quero nesse momento, Senhor, que o Senhor possa trazer assim ilusão da Tua palavra, Senhor. Espírito Santo, Pai, a gente estudou, a gente meditou, Senhor, mas a revelação, a ilusão, Senhor, aquilo que o Senhor tem que fazer, Senhor, está nas Tuas mãos. Espírito Santo, que o Senhor possa ministrar, Senhor, ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, essa parábola que Jesus fala a respeito dos lavradores maus, na realidade essa história que Jesus aqui traz, ele fala de uma parábola. O que é uma parábola? A parábola é uma forma que Jesus usava para trazer uma ilusão, para que as pessoas pudessem compreender. O próprio Senhor Jesus, ele disse: olha, muitos dos pais, dos nossos profetas, desejaram ouvir o que vocês ouvem. Então o que eu quero dizer isso, irmão? Nós somos privilegiados por estar ouvindo isso, aquilo que o Senhor trouxe, a ilusão da palavra de Deus. E aqui, se os irmãos vê aí, capítulo 21, a partir do versículo 23, os irmãos deixam a Bíblia aberta, que nós vamos usar muito ler as Escrituras. Então, a partir do versículo 23, Jesus, ele entra no templo. Quando ele entra no templo, irmãos, Jesus ali ele estava ensinando. Aí de repente os líderes religiosos daquela época, que eram os fariseus, os saduceus, eles fazem uma pergunta para Jesus. Fala assim: Jesus, com que autoridade o Senhor faz estas coisas? Eles perguntam. Aí Jesus faz uma outra pergunta para ele, fala assim: o batismo de João é de Deus ou é dos homens? Aí naquele momento eles começaram a discutir entre eles: e agora, o que nós vamos falar para Jesus, se o batismo de João é de Deus ou é dos homens? Aí eles começaram a falar assim: mas se falar que é dos homens, se falar que é de Deus, ele vai dizer que nós cremos que João Batista, Deus enviou João Batista. E se nós dissemos que é dos homens, o povo vai nos apedrejar. Aí Jesus aqui, o versículo 26, diz assim: e porém disseram dos homens: tememos, pois, o povo, considerando João como profeta. Quer dizer, o povo cria que Deus tinha enviado João Batista como profeta. Aí o versículo 27, então respondeu Jesus: não sabemos então que nenhum de vós tem autoridade que façais estas coisas. Agora já do capítulo 28,
Jesus ele vai propor uma outra parábola também, que essa parábola é a parábola dos filhos. E diz assim: o que parece, um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se o primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. Então Jesus aqui ele conta uma parábola, irmãos, que esse homem tinha 2 filhos. Chega para o primeiro filho: hoje você vai trabalhar na vinha. Aí naquele momento, o versículo 29, e respondeu: irei mais tarde, porém não foi. Então o pai dirigiu-se ao segundo e respondeu: eu vou, Senhor, e não foi. Aí Jesus aqui no versículo 31, ele faz uma pergunta: qual que dos filhos obedeceu? Qual que dos filhos fez a sua vontade? Aí eles responderam: foi o primeiro. Olha o que Jesus ele vai dizer no 34. Então qual dos 2 fez a vontade do Pai? E responderam: o primeiro. Disse: em verdade vos digo, que os cobradores de impostos e as prostitutas entraram antes no reino de Deus. Irmãos, o que eu quero trazer assim dentro dessa palavra? Qual que é o sentido dessa palavra? Jesus ele disse assim: olha, eu vim para o que era meu, e os meus não receberam, mas todos quanto receber em meu nome, derem o poder de ser chamados filho de Deus. Então, irmãos, o que Jesus estava querendo dizer nessa palavra? Ele enviou João Batista para testificar, para abrir o caminho para Cristo vir. Rejeitaram o João Batista, não aceitaram ele como profeta, e agora vem Cristo, trazendo e fazendo a vontade do Pai, e os judeus negam o Cristo. Aí o versículo 33, qual dos 2 fez a vontade do Pai? E responderam: o primeiro. E disse: em verdade vos digo, que os cobradores de impostos e as prostitutas antes de vós entraram no reino de Deus. Irmão, o reino de Deus é para quem não merece. Nós merecemos, irmãos? Então nós vamos entrar no reino de Deus porque nós não merecemos, porque nós tomamos posse do reino de Deus pelo meio de Cristo Jesus. Olha o que Jesus responde no versículo 32: pois João veio a vós a fim de mostrar o caminho da justiça, e não credes nele, e os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Vos porém, mesmo vendo isto, não arrependei-vos para credes nele. Mateus capítulo 3, eu gosto muito desse que quando João capítulo 3, diz assim: e naqueles dias apareceu João Batista pregando, aonde, irmãos, que ele estava pregando? Irmão, já ouviu alguém pregar num deserto? Quem que vai ouvir a mensagem em um deserto, irmãos? Estava João Batista pregando. Você sabe o que eu creio? Aqui a Bíblia não fala, mas eu fico imaginando que ele pregava, e a voz que ele pregava ecoava lá na cidade, lá em Jerusalém. Aí a Bíblia diz, e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Aí qual que era a mensagem dele, irmão? Arrependei-vos. Qual que era a mensagem? Arrependei-vos. Irmão, a mensagem do Evangelho hoje é essa aqui. A mensagem do Evangelho que nós temos que pregar é arrependimento. Aí o João vai dizer, dizendo, arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Irmão, o Evangelho é isso. O Evangelho engloba uma única coisa só, irmãos, é salvação, é vida eterna. Porque Jesus mesmo disse,
Se nós quisermos alguma coisa aqui nessa terra, nesse mundo físico, nesse mundo terreno, Ele vai nos dar gratuitamente. Mas agora o arrependimento, a salvação, a vida eterna é uma vida de renúncia. Aí o versículo 3: este é aquele que o profeta Isaías falou, dizendo: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Aí o versículo 8 vai dizer, não, o versículo 10: o machado já está posto na raiz da árvore, toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada no fogo. Então, quando Jesus falou a respeito dos dois filhos, o primeiro filho obedeceu à voz do seu Senhor. E quem é que tinha o privilégio de obedecer? Era os judeus. Eram os judeus. E quem que obedeceu? A prostituta, os improváveis, aqueles que ninguém dava nada. Às vezes, irmãos, às vezes a gente pensamos uma coisa que não é. Às vezes pensamos que vai ser e não vai ser. Naquele grande dia, irmão, nós vamos ter muita surpresa. Que a gente pensa que não é. Agora pensa que não é, vai ser. Então aqui, lá em Mateus 21 novamente. Mateus capítulo 21. Aí o versículo 33. Obrigado, irmão, Deus abençoe. O versículo 33 vai dizer assim: e ouvindo a parábola, havia o que? Um proprietário. O que eu vejo aqui, irmão, quando Mateus escreve a respeito desse proprietário? Jesus aqui ele está falando de uma parábola, ele está trazendo uma alegoria. Atos dos Apóstolos 17, 24, quando Paulo, em suas viagens missionárias, ele chega numa cidade que é a cidade de Éfeso, se eu não me falha a memória, ele chega na cidade de Éfeso, ele encontra que eles adoravam um Deus pagão, um Deus que não tinha nome. Aí o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, o Deus que fez o universo, e tudo que nele existe, é o Senhor dos céus e da terra. Ele não habita em santuário produzidos por mão humana. Então quem que é o criador de todas as coisas, irmão? Quem que é o arquiteto de todas as coisas? É Deus. Foi o Salmos que nós lemos aqui hoje. Deus é o arquiteto, Deus é o formador de todas as coisas. Por isso, Jesus ele falou assim, olha, e ouvindo a parábola, havia um proprietário. Esse proprietário é o grande Deus. Segundo, ele plantou o que? Uma vinha. Bom, nós temos agora o proprietário. Agora nós temos uma vinha. João 15:1 vai dizer assim, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Aí João 15, 5, 7 vai dizer, eu sou a videira e vós sois a vara. Quem está em mim e eu nele, ele dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Irmão, quando Jesus fala essa parábola da videira verdadeira, eu acho alguma coisa muito interessante, porque Jesus diz assim, eu sou a videira verdadeira. Quem está em mim, quem está na videira verdadeira? Aí ele vai dizer assim, se alguém que não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e colhe e lança no fogo ardente. Vós estiverdes em mim, e as minhas palavras tiverdes em vós, tudo o que pedir vos será feito. Irmão, uma certa vez Jesus ele disse assim,
aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Quando fala-se da videira verdadeira, está falando do próprio Cristo. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo como Salvador, porque os gentios, nós que somos gentios, nós não fazíamos parte dessa videira. Nós não fazíamos parte dessa videira. Lá em Romanos capítulo 11, o apóstolo Paulo vai dizer que nós gentios, nós éramos oliveira braba. Ou em outras traduções bíblicas vai dizer que nós éramos jambuzeiros. Jambuzeiro brabo. E oliveira braba e jambuzeiro brabo não presta para nada, irmão. Não tem nenhuma utilidade. Mas a videira em si, que é a videira verdadeira, essa tem. E aí o que Deus fez conosco, irmão? Deus, ele feriu a videira verdadeira. A videira verdadeira foi para a cruz do Calvário, porque quem só tinha participação no reino de Deus eram os judeus. Aí Cristo subiu na cruz do Calvário, morreu ali por todos, na cruz do Calvário, se entregou por si mesmo, porque Efésios capítulo 5, que Jesus, o Paulo vai dizer que Cristo se entregou por si mesmo pela igreja, e aí agora a videira é ferida, e aí pega aquela oliveira braba, ou jambuzeiro, como os irmãos querem entender, o que ele faz? Um enxerto. Os irmãos sabem o que é enxerto? Quem já trabalhou em lavoura sabe o que é enxerto. E agora, irmão, nós estamos enxertados na videira verdadeira. Por isso que Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Quer dizer, ele é a vinha. Aí Jesus, agora nós somos enxertados na videira verdadeira, e agora nós vamos receber as mesmas qualidades da videira. Só que quem está na videira, irmão, tem que produzir frutos. Tem que produzir fruto. E isso, irmão Batista, é natural. Um cristão dá fruto. Por quê? Porque ele está na videira verdadeira, ele está enxertado na videira verdadeira. Então vamos lá. Ele plantou uma vinha e colocou ao redor um muro. Ele colocou um muro. O que eu vejo um muro, irmãos? Muro é proteção. Hoje nós vivemos um tempo que quanto mais a nossa casa tiver segurança, é melhor. Neemias 4:1, quando o povo, os judeus, saíram de cativeiro, Jerusalém a cidade estava toda devastada, e ali agora Neemias é levantado por Deus para edificar a cidade. Por onde que eles começaram a levantar a cidade, irmãos? Pelos muros, porque o muro é proteção. Então esse proprietário, que era o dono da vinha, primeiro ele colocou a vinha, que é Cristo, e agora ele colocou o muro. Aí vai dizer assim, então, Neemias 4:1. Neemias 4:1. Quando Sambalate soube que estávamos construindo o muro, ficou furioso, ou ridicularizou, né? Tem tradução que fala isso. Então, quando eles viram que a cidade estava sendo edificada, o muro estava sendo levantado, aí eles ficaram furiosos. Aí o quarto, irmãos, o que ele constituiu aí? Um lagar. Os irmãos sabem o que é lagar, irmãos? Lagar é um lugar
que você pega o fruto que é colhido e leva para ser espremido. Aí eu fiquei procurando alguma passagem bíblica que fala sobre isso. Eu achei quando Gideão, Juízes capítulo 6, quando Gideão estava fugindo lá dos inimigos, acuado, porque eles plantavam e os medianitas vinham. Aí nesse momento, Juízes capítulo 6, versículo 11 e 12 diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que é Ofra, que pertence a Joás, a Bizarita, e Gideão e o seu filho estavam malhando o trigo para salvar-se dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: Senhor é contigo, homem valoroso. Bom, tem alguma coisa errada aqui nesse negócio aqui. Aonde é que se malha o trigo, irmão? Não é no lagar, porque lagar era lugar de espremer uvas, azeitonas, era para espremer frutas. Quem já trabalhou aqui na roça sabe como é que se malha feijão. Malha onde? No terreno. Eu fiz muito isso, meu avô fazia isso. E o que Gideão estava fazendo, irmão? Escondido dos medianitas, malhando o trigo no lagar. Então, aí o versículo, aí ele colocou uma torre. Essa semana eu falei sobre isso. Eu até mando para os irmãos no grupo de WhatsApp. Uma torre. Eu fiquei pensando, o que é uma torre? O que vem ser uma torre? Ezequiel capítulo 33, o versículo 7, o Senhor lhe fala a respeito do atalaia para Ezequiel. Ele constituiu o atalaia. O atalaia, irmão, ele tinha uma responsabilidade tão grande naquela época, ou hoje mesmo, nos monitoramento de segurança. É um atalaia, ele fica de vigia. Ele fica lá de vigia, monitorando câmera, ou monitorando um presídio. Então, esse atalaia, ele era posto numa torre muito alta. E quando ele estava naquela torre, ele tinha que passar mensagens quando o seu inimigo vinha. Um exemplo: se ele desse uma mensagem errada, poderia colocar o risco de uma cidade ou de uma nação inteira. Então o atalaia naquela época, ele tinha que avisar que o seu inimigo vinha. Um exemplo: ele tinha que dar 2 toques na trombeta ou 3, para saber qual é a informação que estava sendo passada. E se ele passasse uma informação errada, e o atalaia passando a mensagem que foi anunciada a respeito da trombeta, quem ouviu tinha que fazer o quê? Avisar quem não ouviu: olha, foi tocada a trombeta, vamos se armar, vamos embora, vamos fazer alguma coisa. E hoje, irmão, quem que são os atalaias hoje? Nós somos o atalaia. Nós somos o anunciador do Evangelho. Nós somos o anunciador de Cristo. Hoje, irmãos, não está especificamente como não era no Velho Testamento. Ficava-se privado pelo sacerdote, pelo profeta. Hoje não. Todos aqueles que aceitam Cristo, ele é comissionado pelo Senhor para anunciar o Evangelho. Então nós somos comissionados como atalaias para anunciar o Evangelho. Quando o Senhor Jesus disse, ele comissionou aos discípulos. Mateus capítulo 10, Jesus falou assim, Jesus reuniu os seus discípulos e pegou aqueles 70 discípulos e deu para eles o quê? Autoridade.
Olha, eu estou dando autoridade para vocês: expulsar demônio, curar os enfermos. Aonde vocês chegar, vocês vão anunciar o Evangelho, anunciar o reino de Deus, porque o reino de Deus está próximo. E aqui, irmãos, ele colocou o lagar, colocou uma torre e colocou os lavradores e asentou do país. Eu esqueci de falar aqui algo também. Ele arrendou a terra. Eu não sei se os irmãos já trabalharam aqui em lavoura. Eu mesmo trabalhei em chácara, eu sei como é que é isso. Às vezes trabalhava de meia, né? O dono da terra combina lá um contrato com quem vai ficar lavrando a terra. Ele fazia o quê? Olha, metade que você produzir, tudo de